Ultrafarma está no coração da gente. Você conhece essa voz, não é? Por anos, ela entrou na sua casa através da TV, prometendo medicamentos baratos, falando diretamente com você e sua família. Sidney Oliveira não é apenas um empresário. Ele é o homem que jurava estar do seu lado quando a doença batia na porta e o dinheiro era pouco. Milhões de brasileiros fizeram fila nas farmácias dele. Confiaram naquele sorriso caloroso. Acreditaram que finalmente havia alguém que entendia as dificuldades de quem precisa escolher entre remédio e comida. Mas na última semana, o Brasil voltou a ouvir o nome de Sidney de forma devastadora. O empresário passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo na Operação Ícaro, deflagrada em 12 de agosto de 2025, por um suposto esquema que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas ligadas a créditos tributários. Dinheiro que, segundo os investigadores, poderia ter sido destinado a políticas públicas de saúde. O caso segue em apuração, sem condenação. Sidney Oliveira, o menino pobre que se tornou o rei das farmácias populares e depois protagonista de uma investigação que pode se tornar um dos maiores escândalos de corrupção do setor. De interior do Paraná aos cofres bilionários da suspeita. Uma história que deveria ser impossível, mas que se tornou dolorosamente real para quem acreditou nele. Nossa história começa numa cidade do interior do Paraná. Nova Olímpia, 1953. Sidney nasce numa família onde ter comida na mesa era uma vitória diária. 10 filhos espremidos numa casa minúscula. Um pai serralheiro que ralava de sol a sol para ganhar alguns trocados. Uma mãe que fazia milagres com feijão e farinha para alimentar toda aquela gente. Era uma pobreza que machucava, que ensinava, desde cedo, que na vida nada vem de graça. Enquanto filhos de fazendeiros iam para a escola, os meninos da vizinhança aprendiam que trabalho não tinha idade mínima quando a fome apertava. Enquanto outras crianças brincavam de boneca e carrinho, Sidney já conhecia o peso da responsabilidade. Ainda menino, carregava a caixa de engraxate, percorrendo a rodoviária suja e barulhenta atrás de sapatos para limpar. 5 centavos por sapato, 10 se o cliente fosse generoso. Aos domingos não havia descanso. Percorria as ruas com uma bandeja de salgadinhos feitos pela mãe. Cada moeda conquistada era uma pequena vitória contra a pobreza que os sufocava. Mas o destino tinha outros planos para aquele menino magricela e determinado. Na adolescência, conseguiu seu primeiro emprego de verdade numa farmácia local. O dono, comovido com a história do garoto, deu uma chance ao filho do serralheiro. Ali, entre prateleiras empoeiradas de medicamentos e receitas manuscritas, aquele menino pobre teve uma epifania que mudaria sua vida. Remédio não era apenas produto numa prateleira, era esperança engarrafada. Era a diferença entre vida e morte para famílias como a sua. Era poder. E então veio o momento que definiria tudo. Aos 17 anos, Sidney fez algo que beirava a loucura. Comprou sua primeira farmácia numa cidade vizinha. Não tinha dinheiro, não tinha fiador, mas tinha algo mais valioso. Uma determinação que impressionou até o vendedor. Parcelou em 2 anos, assumindo um risco que poderia destruir seu futuro antes mesmo de começar. Mas às vezes é preciso apostar tudo para ganhar tudo. E Sidney sempre foi um apostador. As farmácias se multiplicaram pelo interior. 1, 2, 5, 12. No início dos anos 80, Sidney já comandava uma pequena rede. Mas ele sonhava além das fronteiras do Paraná. Sonhava com São Paulo, onde as oportunidades eram infinitas e os sonhos podiam se tornar impérios. São Paulo recebeu Sidney de braços abertos, mas também lhe ensinou lições duras. Sua primeira tentativa, a Rede Drogavida, naufragou na concorrência selvagem da capital.
Mas Sidney não era homem de desistir. E então aconteceu a revolução. Os medicamentos genéricos chegaram ao Brasil. Enquanto outros viam apenas mudança de regras, Sidney enxergou uma oportunidade histórica. Viajou o mundo, México, Canadá, Inglaterra, Índia, não como turista, mas como um general estudando o campo de batalha. No ano 2000, nasceu a Ultra Farma. Não era apenas mais uma farmácia, era um manifesto. Sidney declarou guerra aos preços abusivos, aos medicamentos inacessíveis, a ideia de que saúde era privilégio de ricos. A primeira loja na Avenida Jabaquara se tornou um símbolo de resistência. Filas quilométricas de pessoas que finalmente podiam comprar seus remédios sem comprometer o orçamento familiar. Mães que chegavam com as receitas dos filhos e saíam sorrindo porque conseguiriam pagar. Idosos que descobriam que não precisavam mais cortar comprimidos pela metade para economizar. Sidney não vendia apenas medicamentos. Vendia dignidade, esperança, a promessa de que existia alguém do lado dos esquecidos. E então veio a genialidade do marketing que mudaria para sempre o cenário farmacêutico brasileiro. A TV Ultra Farma não era apenas propaganda, era televisão social. Mostrava histórias reais de pessoas reais, sem maquiagem, sem roteiro. Avós que conseguiam comprar insulina, mães que não precisavam mais escolher entre remédio e comida para os filhos, pais de família que encontraram alívio para doenças crônicas sem quebrar o orçamento. Sidney aparecia pessoalmente nos comerciais, não como um empresário distante, mas como um vizinho, um amigo da família. Ele falava olhando diretamente para a câmera, como se estivesse conversando na sala da sua casa. Não estava apenas na TV, estava no coração das famílias brasileiras, ocupando um espaço sagrado reservado apenas para quem realmente se importa. As propagandas pipocavam em todos os canais, em todos os horários. De madrugada para os insones, de manhã para as donas de casa, de tarde para os aposentados, de noite para as famílias. Aquele sorriso confiante e caloroso se tornou mais conhecido que muito ator famoso. Ultra Farma não era apenas uma marca, era uma promessa de que existia alguém do lado do povo, alguém que entendia as dificuldades de quem precisava de remédio, mas não tinha dinheiro sobrando. Mais de 1 milhão de brasileiros passaram a confiar na Ultra Farma. Idosos ligavam para fazer seus pedidos. Jovens compravam pela internet. Famílias inteiras mudaram seus hábitos por causa daquele homem que prometia preços justos. Quando a estação do metrô passou a se chamar Saúde Ultra Farma em 2022, foi a coroação. Sidney não era mais apenas um empresário, era um ícone popular, um herói do povo brasileiro. Mas todo império tem suas fundações. E as de Sidney começaram a mostrar rachaduras bem antes da queda final. As primeiras suspeitas surgiram em 2007. Investigações fiscais, questionamentos sobre impostos, processos que iam e vinham. Sidney sempre tinha uma explicação, sempre conseguia contornar. Dizia que era perseguido, que as grandes farmácias não aceitavam sua concorrência. Em 2014, ele elevou o tom. Criticou publicamente o sistema farmacêutico, associações e laboratórios, dizendo que havia resistência à ampliação do acesso a medicamentos baratos. E muitos acreditaram, afinal, era Sidney contra Golias. Mas em 2019 veio o primeiro grande baque, cobranças de cerca de 3 milhões de reais em impostos não pagos. Não eram cifras astronômicas para quem movimentava tanto dinheiro, mas eram um sinal de que algo não cheirava bem nos bastidores do império. E então, sem aviso, a Ultra Farma cortou o televendas. Do dia para a noite, centenas de funcionários na rua, milhares de clientes idosos sem saber como comprar seus remédios. A explicação oficial falava em reestruturação, mas quem conhecia os bastidores sabia. As contas não fechavam mais. Eram
Os primeiros sinais de que o castelo de cartas estava balançando. Mas ninguém, nem mesmo Sidney, imaginava o terremoto que estava por vir. 12 de agosto de 2025. Uma data que Sidney Oliveira jamais esquecerá e que o Brasil inteiro deveria marcar no calendário. A Operação Ícaro varreu seu império como um tsunami devastador, levantando a suspeita de um esquema de corrupção tão grandioso e tão sórdido que deixaria qualquer roteirista de ficção envergonhado pela falta de criatividade. Mais de R$1 bilhão em propinas. 1 bilhão. Você consegue imaginar essa quantia? Dinheiro suficiente para construir hospitais inteiros, para comprar medicamentos para milhões de brasileiros, exatamente aqueles que Sidney dizia defender. Recursos que, se confirmadas as acusações, poderiam ter aliviado o sofrimento de famílias inteiras. O esquema, segundo o Ministério Público, era simples na forma e audacioso na escala. Auditores fiscais investigados manipulariam processos administrativos dentro da própria Secretaria da Fazenda. Empresários pagariam propinas milionárias mensais, como quem paga a conta de luz, e o dinheiro público brasileiro escorreria pelos ralos da corrupção numa dança macabra onde todos ganhavam, exceto o povo que confiava em Sidney. Exceto as famílias que acreditavam estar sendo defendidas por ele. A empresa de fachada Smart Tax tinha uma composição societária que chamou a atenção dos investigadores. No papel figurava Kimio Mizukami da Silva, mãe de um dos auditores. A movimentação declarada teria saltado de modestos R$411 mil em 2021 para cifras bilionárias em 2023. Um crescimento de milhares por cento em apenas 2 anos. Mais rápido que qualquer criptomoeda em euforia, mais irreal que qualquer bolha especulativa. Quando as portas se abriram na madrugada daquela terça-feira de agosto, a realidade superou qualquer ficção. R$330 mil em espécie espalhados pela casa de um auditor fiscal, guardados em gavetas, armários, esconderijos improvisados. R$1.200.000 apreendidos com um casal apontado como responsável pela lavagem de dinheiro, além de relógios de luxo avaliados em cerca de R$8 milhões, criptomoedas, dólares, euros, dinheiro escondido como nos filmes de máfia italiana. Mas este era real brasileiro, suado pelo povo e roubado por quem deveria protegê-lo. Sidney foi preso em sua casa em Santa Isabel. O homem que prometia medicamentos baratos para o povo estava no centro de um esquema que roubava bilhões dos cofres públicos. A ironia era cruel demais para ser ficção. Mais de 20 grandes empresas estavam envolvidas. Nomes conhecidos do varejo brasileiro, todos sugando o Estado como sanguessugas, enquanto vendiam para o povo a imagem de empresários honestos e trabalhadores. E assim termina a jornada de Sidney Oliveira. O menino que engraxava sapatos sonhando com um futuro melhor se transformou no pesadelo de um país inteiro. Milhões de brasileiros acordaram descobrindo que haviam sido traídos, que aquele sorriso confiante nas propagandas escondia um dos maiores esquemas de corrupção da história brasileira. Que o homem que prometia medicamentos baratos estava, na verdade, roubando o dinheiro que poderia torná-los ainda mais baratos. A Ultrafarma continua existindo, mas nunca mais será a mesma. Aquele slogan, "Tá no coração da gente agora", ecoa, com um amargor que corrói qualquer nostalgia. O coração do povo brasileiro foi partido por quem deveria cuidar dele. Sidney Oliveira, de herói do povo a vilão bilionário. Uma trajetória que nos lembra que nem toda ascensão é construída sobre bases sólidas e que, quando castelos de cartas desabam,
sempre sobram escombros de confiança quebrada, do menino pobre que sonhava em ajudar as pessoas ao empresário bilionário que as traiu pelos cofres públicos. Uma história que deveria ser impossível, mas que se tornou tragicamente brasileira. A riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto